O Brasil tem uma profunda relação com o continente africano. A África trouxe muitas pessoas para o nosso território, graças a uma instituição terrível, a instituição da escravidão. Só que a África, ela acaba ficando um pouco ignorada quando a gente vai estudar a história. A gente até estuda a história da África, principalmente nos temas que envolvem o neocolonialismo e o imperialismo europeu. A gente também estuda a África, mas a gente estuda a África na região do Egito. Então, será que não existiam reinos e outros povos na África para além desse recorte que a gente rotineiramente tem? Eu sou o professor Gustavo Gaiofato e hoje, falando dos reinos subsaarianos, a gente vai se perguntar: que história é essa? É muito importante ter em mente que diversos reinos abaixo do deserto do Saara foram formados ao longo da história. Desde a antiguidade até o final da Idade Média, a gente tem a presença intensa de diversas civilizações que marcam profundamente o desenvolvimento histórico e o desenvolvimento social daquele continente. Civilizações essas que interagem com outras que a gente já conhece, como os egípcios, os árabes, os portugueses, os espanhóis. O primeiro reino que a gente vai tratar é um reino que foi formado na região abaixo do Egito, no que hoje é a atual região da Núbia. O nome desse reino é o Reino de Kush. O Reino de Kush foi formado com muita influência da cultura egípcia. E durante o seu desenvolvimento, o Reino de Kush funcionava como se fosse um anexo do Reino Egípcio. Ele tinha uma certa autonomia de funcionamento, uma cultura própria, um desenvolvimento social próprio. Quando o Egito passa a sofrer um enfraquecimento, isso lá para o século XI a.C., o reino de Kush se estabelece como um reino independente. Isso no ano de 1069. O reino de Kush é tão marcante na história da região da Núbia que o governante dessa civilização vai aproveitar a fragilidade egípcia, porque nesse momento o Egito passava por uma fragilidade de governos, né? Vamos lembrar que o Egito ele é dividido tradicionalmente em duas regiões. Baixo Egito, da região do delta do Nilo, uma região bem mais abundante de recursos naturais. O Alto Egito, que é uma região que a dependência do rio Nilo já fica bem maior. Só que ele não vai empreender uma campanha de conquista de uma dominação total, de um extermínio da cultura egípcia. O que o rei Cachita inteligentemente vai fazer é se colocar, na verdade, como um preservador da cultura egípcia. Ele estaria ali para conservar aquela cultura egípcia, já que o reino Kush tinha uma influência do Egito muito grande na sua história. Quando o rei Cachita consegue dominar o Baixo Egito e reunificar o Egito, vai ser fundada a 25ª dinastia egípcia, a dinastia que vai ficar conhecida como a dinastia dos faraós negros. Porque os faraós que viriam dessa dinastia eram faraós dessa região da Núbia, em que os povos de cor negra eram mais predominantes do que no norte da África. E um outro fator interessante, o rei da dinastia Kush vai conceder uma certa autonomia aos chefes locais que existiam, o que vai garantir a estabilidade do governo dele e garantir a estabilidade dessa dinastia, que vai perdurar até a invasão dos assírios em 666 a.C. Essa civilização praticou o comércio na região do Egito, do próprio reino Kush, e além disso ela vai ficar conhecida também por produzir ferro e produzir cereais como o sorgo. E a produção de ferro dos Kushitas vai ser extremamente volumosa, feita a partir da derrubada de árvores das florestas daquela região. Os Kushitas, inclusive, para aumentar a sua influência de poder, vão apoiar sempre forças contrárias de regiões que eram dominadas pelos assírios, aquele povo que vinha lá da Mesopotâmia. Isso vai acabar fomentando a rivalidade entre assírios e a dinastia Kushita e vai acabar provocando a invasão assíria no Egito em 666 a.C., como eu falei agora há pouquinho. Com essa rivalidade tendo sido alimentada e após a invasão do Egito pelos assírios, o quarto rei da dinastia assíria do Egito vai empreender uma campanha militar contra a civilização Kush. Vai destruir a antiga capital Napata e os Kushitas vão ser obrigados a se mudar para uma outra cidade, a cidade de Meroé.
que até hoje é considerado patrimônio cultural da Unesco pela presença de uma série de pirâmides aonde os cuxitas enterram os seus chefes locais. Outra característica interessante dessa civilização é que, por eles terem uma proximidade cultural muito ligada ao Egito, o poder dos sacerdotes nessa sociedade é muito grande, assim como era no próprio Egito, especialmente na época do Novo Império. Inclusive, os sacerdotes no reino Kush tinham o poder de decidir quando um rei deveria se colocar sobre o outro, porque eles receberiam mensagens divinas ou sinais dos deuses, e aquele rei, aquele governante deveria ser morto e outro colocado no lugar. O rei Kushita Arkamani I, que foi educado em moldes gregos, vai contrariar essa presença dos sacerdotes, vai invadir o templo central da cidade de Meroé e vai matar os sacerdotes. A partir desse momento, a cultura Kush vai se estabelecer como uma cultura mais voltada mesmo para o trato das coisas, menos de um viés religioso, de um viés metafísico, e mais de um viés político, de um viés terreno. Inclusive a cultura egípcia, nesse momento, ela passa a ser assimilada pela cultura Kush. E a cultura Kush não vai mais carregar elementos da cultura egípcia, vai ser o contrário. Algumas regiões do Egito vão carregar elementos da cultura Kush. Esse rei, que foi responsável por essa secularização do reino Kush, também vai instituir uma prática bastante interessante. Ele vai ser responsável pela instalação de um regime monárquico feminino, conhecido como Kandake, que na tradução da língua local significa rainhas-mães, que vão liderar o reino Kush em diversas campanhas de defesa do reino e às vezes até de expansão do seu território. Uma dessas rainhas, conhecida como Amanirenas, rainha Kushita, vai chegar a defender o território de uma incursão romana. Mas não era uma invasão romana qualquer não, de qualquer gato pingado não. Quem vai tentar invadir aquele território vão ser as forças romanas que na época eram comandadas por ninguém menos que o primeiro imperador romano, Augusto. Ela vai repelir essa invasão e vai conseguir manter o reino Kush sobre uma certa autonomia, assinando tratados e acordos que beneficiavam essa civilização. Então é interessante a gente observar essa presença forte desse reino dentro da política local. E dialoga com várias outras civilizações, com os egípcios, com os romanos e com os próprios árabes. O declínio dessa civilização é apontado no ano de 330 d.C., quando essa civilização é invadida e destruída pelos Achumitas. Só que aí tem uma questão bastante interessante. As cidades Kush, quando são encontradas pelos Achumitas, estão praticamente abandonadas. As pessoas abandonaram as cidades antes da invasão. Não foi uma coisa que causou a outra. E os historiadores debatem que o afastamento dos habitantes do reino de Kush provavelmente foi ocasionado porque na produção de ferro local, o desflorestamento foi muito grande, o que vai acabar causando o fim de um abastecimento de lenha, de madeira, fazendo com que a atividade de manipulação do ferro entre em decadência. Além disso, o cultivo do sorgo e outros cereais e outras plantas era feita de maneira muito predatória, o que vai acabar causando esse empobrecimento e vai provocar um esvaziamento anterior às invasões, causado pela propagação dessa pobreza. E a gente vê a ascensão de um outro reino, um reino que vinha na região do chifre da África, do que hoje é a Etiópia e a Somália, o reino de Axum. O reino de Axum foi formado nessa região e ele tinha profundas ligações com chefes árabes da Península Arábica. Atenção! Não confundir árabes com islâmicos, tá? Porque nessa época que o reino Axum está se desenvolvendo, não tem islamismo ainda. Não havia tido a empreitada do Maomé, não tinha recebido o anjo de Gabriel, não tinha nada disso, tá? O que existe ainda são chefes árabes. Então essa relação dos Axuns com os árabes vai ser focada principalmente no comércio. Então os Axuns vão ficar conhecidos por praticarem o comércio com regiões bastante distantes. No século I, eles vão alcançar caravanas comerciais lá no Egito. No século III, eles alcançam a Índia. E no século VII, eles vão alcançar as regiões da Síria e do Império Bizantino. Então existia uma relação profunda desse reino com essas localidades que são muito distantes umas das outras. O que indica pra gente que esse reino era não só avançado nos termos de
navegação ou da prática comercial, mas como ele tinha uma importância geopolítica daquela região bastante relevante. Um elemento que pode colocar essa importância do reino de Axum era de que nessa localidade existia a cunhagem de moedas. Para uma sociedade cunhar moedas para produzir metais preciosos ou ter metais preciosos ao ponto de cunhar moedas e criar uma circulação de valor, é porque aquilo ali tem um alcance muito grande. Um outro marco dessa civilização foram construídos diversos obeliscos em homenagem aos reis falecidos. Inclusive, existe uma ligação sagrada muito interessante desse reino com o Egito e o Império Bizantino, especialmente a partir do cisma do Oriente. Vamos lembrar! Lá vem a história. O cisma do Oriente é aquele processo que vai acabar causando a cisão da Igreja Católica Apostólica Romana com a nova igreja que é fundada no Império Bizantino, a Igreja Cristã Ortodoxa. Então essa região acaba se tornando um importante centro de concentração da religião cristã ortodoxa na África. A decadência da civilização Axum vai se dar a partir de alguns elementos. A instabilidade comercial, já que os Axuns começam a perder um certo protagonismo naquela região. O avanço árabe islâmico com a dinastia dos Omíadas. Agora sim, já temos um islamismo estabelecido e o reino de Axum acaba sendo dominado nesse processo. Axum permanece até hoje como uma cidade sagrada da Igreja Ortodoxa Etíope, da Etiópia, o que revela pra gente que essas raízes culturais ainda se mantêm presentes até os dias de hoje. Então pessoal, esse foi nosso vídeo sobre reinos subsaarianos. E você já sabe, se você gostou do vídeo, curte aqui, dá um joinha, fortalece o trabalho. Você quer que mais pessoas conheçam a respeito dessa história? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares. Você quer receber mais conteúdo histórico? Se inscreve no nosso canal para receber mais vídeos, para ter o que falar nos dates. Então, a gente fica nessa, valeu e até a próxima.